Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és simplesmente tudo para nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te honramos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei. Ah, Senhor, como é bom te adorar, como é bom te servir. É uma honra, é um prazer, é um privilégio, Senhor, te servir com fidelidade. Graças por estar aqui. Graças por estar neste lugar. Graças pelo privilégio de te adorar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, obrigado. Aleluia, podem sentar. Deus é bom. Aleluia. Eu quero... cadê o Ângela? O Ângela está por aí? O Ângela, isso apareceu. Querida, excelente ideia, viu? Gostei, gente. Isso aqui foi ideia da Ângela, gente. Muito bom. Perfeito. Deus nos deu inteligência, criatividade para a gente fazer alguma coisa. E quando fazemos para Ele, então a coisa é boa. Continue assim. Aleluia. Antes de eu começar a trazer a mensagem, tem uma palavra que veio ao meu coração. Lá em Jeremias 1:12, Deus diz o seguinte, Ele diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, quando você fala algo de acordo com a palavra de Deus, Deus fica ali velando, vigiando para cumprir aquilo que você falou, porque você falou de acordo com a palavra dele, crendo. Amém? Pois bem, acontece que lá em João, abre lá por favor, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, eu ainda não comecei, tá, gente? Foi algo que veio ao meu coração para falar isso agora pela manhã. Capítulo 15, versículo 7, a CF, por favor, Bruno. Capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, quando você nasce de novo, você está em Cristo. Vou dizer de novo, quando você nasce de novo, você está em Cristo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 15, 7. Evangelho de João, 15, 7. Ah, sim, valeu. Estamos ao vivo, por favor, gente, compartilha, curta, comenta. É que normalmente eu cobro isso deles. Aí quando é o contrário, aí vem a colheita. Aí vem a colheita. Então, amados, por favor, estamos ao vivo, curta, compartilha, comenta. Amém? Só não vale dar dislike, é só like. Amém? Então, amados, voltando. Ele diz, se vós estiverdes em mim, ou seja, é crente, nasceu de novo. Está na palavra. E as minhas palavras estiverem em vós, aí está em vós significa não apenas está no coração, mas também na sua boca. E não somente na sua boca, mas também no coração. O que é que diz o restante? Pedireis o quê? Tudo é o quê, gente? Eu acho que tem mais gente aqui. Vamos lá. Pedireis o quê? Tudo o que quiserdes. E o que é que vai acontecer? Então, você está em Cristo. E você fala de acordo com a palavra de Deus, você pede de acordo com a palavra de Deus, qualquer coisa, e vai acontecer. É isso que o versículo está dizendo, concordam? Mas vamos supor que isso que você pediu não exista. Pensa. Vamos supor que o que você pediu não exista, nem aqui, nem em canto nenhum. Pensa. Vocês são inteligentes. Vou repetir. Ele disse assim, se vós estiverdes em mim, olhando aqui, todo mundo aqui é crente. Todo mundo nasceu de novo aqui? Todo mundo nasceu de novo? Amém. Quem nasceu de novo faz assim. Isso, diga, eu estou em Cristo. Pronto. Aí vem a segunda condição. E as minhas palavras, ou seja, a palavra dele, estiver em vós, ou seja, dentro de você. Coração e na boca. O que é que vai acontecer?
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Lá em Jeremias, ele diz o seguinte, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Quando você fala a palavra, estando em Cristo, o que é que vai acontecer? Tudo o que você pedir, será feito. A pergunta, e se não existir? Se não existir, vai ter que cair essa ficha. Aquilo que você pedir, de acordo com a palavra de Deus, ainda que não exista, Deus criará e fará existir para que a sua palavra se cumpra. Já aconteceu, pastor? Já. Comigo. Várias vezes. Já aconteceu? Já. Com a minha esposa. Várias vezes. Não existia. Não tinha. Não dava. Mas a gente estava precisando exatamente daquilo. E tudo, como você sabe, Deus não dá apenas aquilo que você precisa. Ele dá além. Ele faz em abundância. Porque através de você, Ele quer abençoar os outros. E passou a existir. Uma certa vez, eu fui trasladado de um lugar para outro. E Deus me trouxe de volta. Para suprir uma necessidade minha. Quando um médico chega para um doente e diz, não tem cura. Você vai ficar com essa doença até ir embora. Não tem cura. Pois bem, se você estiver em Cristo e a palavra de Deus estiver dentro de você, a cura se manifestará poderosamente, mesmo que não exista. Eu não comecei ainda não, calma aí. Pense agora. Alguém diria, fecha os olhos. Não, não fecha não, pode deixar aberto mesmo, tá bom. Se quiser fechar, tudo bem. Pense em algo que você esteja precisando e que não existe. Pensou? É possível, desde que a palavra de Deus esteja em você e você esteja em Cristo. Mas muitos de nós colocamos a nossa fé naquilo que vê. Aí deixa de ser fé, né? Porque se está vendo, não é fé. Mas a gente fica de acordo com isso. Não, olha, eu só ganho isso. Então não dá. Olha, eu só posso isso, porque a minha capacidade é só até aqui, então não dá. Irmãos, ainda que não exista, Deus fará existir. Repete comigo, ainda que não exista, Deus fará existir. Vamos de novo. De novo. Ainda que não exista, Deus fará existir. De novo. Ainda que não exista, Deus fará existir. Tem gente de boca fechada. Abre a boca e fala isso. Ainda que não exista, Deus fará existir. Ruth, vou fazer teu casamento. Seja o que for, Deus olha do céu e viu que a terra era sem forma e vazia. Aí Deus podia olhar, mas rapaz, eu criei essa terra com tanto carinho, a bagunça que está, eu não quero saber mais nada. Podia, né? Mas Deus não falou o que ele estava vendo. Ele falou o que ele estava crendo. Não existia luz. Ele disse, haja luz. Antes de haver sol, antes de haver lua, houve luz. Houve luz antes de ter sol. Pense, irmãos, por favor, não se deixe governar. Eu vou repetir, vou dizer isso bem claro. Por favor, querido, não se deixe governar com aquilo que você vê ou com aquilo que você pensa. Lembre-se, a sua mente muitas vezes mente. Vou repetir, calma, daqui a pouco eu começo, ainda não comecei. É porque eu precisava trazer isso, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Não se deixe governar, dominar ou
ser gerenciado pelo que tudo que entra na sua mente. Porque a sua mente mente. A parte da sua mente que não mente é aquela que é renovada com a palavra. A outra mente pra caramba. Diga, eu tenho um pai, cujo nome é El Shaddai, que supre todas as minhas necessidades, e mesmo que não exista, Ele fará existir, por causa da palavra dEle, dentro de mim. Confessa isso o tempo todo, declara isso o tempo todo, fala isso o tempo todo. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Então tudo, tem crente aqui? Então tudo é possível para você. Oh, aleluia! Uhul! Tudo é possível. São coisas que a sua mente é muito finita, não dá para imaginar. Aí você tem que entrar na palavra para renovar a sua mente, para ela começar a imaginar. Pronto, agora eu vou ministrar. Deus tem, aleluia, olha só gente, eu tenho uma equipe de ministros, a equipe de ministros da Verbo Ceilândia, ela é diferenciada. É ou não é, gente? Carlene acaba de mandar um negócio aqui para mim. Ela disse, o termo hebraico, bara, significa criar ou dar origem a algo novo, sendo usado na Bíblia exclusivamente com Deus, justamente como sujeito da ação. Obrigado, querida. Cada dia mais eu aprendo com você. Muito bom. Te amo. É isso aí. O verbo bara, chamado criar. Amém? Maiores, se você quiser mais informações acerca do hebraico, procura Carlene, que ela entende de tudo. Do hebraico é com Carlene mesmo. Vou te indicar para a história da igreja, Carlene. Pois é. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus tem um padrão de agir. Na verdade é o seguinte, Deus criou um padrão para que nós possamos agir, para poder obter aquilo que a gente precisa. É uma forma de Deus, é uma forma padrão. E eu acho incrível que muitos filhos de Deus não percebem isso. Eles não percebem isso, essa forma de Deus agir. E muitas vezes guiados por aquilo que vê, ou por aquilo que ouve, sabe-se lá de quem for, ou por aquilo que pensa, fogem desse padrão. Se você colocar na sua mente, no seu coração e na sua mente, esse padrão de Deus, você nunca, escute bem, você nunca será decepcionado, desde que você siga o padrão de Deus. Quando você, vou dar um exemplo bem básico mesmo, muito básico agora. Para uma pessoa passar a existir, o que é que precisa? A semente do homem ser colocada no óvulo da mulher, que vai gestacionar. Essa gestação vai surgir uma pessoa. É porque eu não preciso ser muito claro, né, gente? Vocês entenderam, né? Deixa eu só explicar. Por obra e graça do Espírito Santo, só Jesus, tá bom? O restante foi do outro jeito que vocês estão pensando. Mas foi ou não foi necessário? Ou seja, houve uma plantação e uma colheita. Tema da mensagem de hoje, semeadura e colheita. É o padrão de Deus para agir. Semeadura e colheita. É incrível como tantas pessoas querem colher quando não plantam. E eu não falo só de dinheiro. A gente vai falar sobre dinheiro, mas não vou falar só, não é só dinheiro. É tudo. Se eu quero ser respeitado, eu preciso plantar a semente do respeito. As pessoas. Se eu quero ser amado, eu não vou cobrar de ninguém. Ei, tu tem que me amar, senão eu tenho, vai para o céu, né? Tudo bem, é um meme, é uma brincadeira, tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você diz você tem que me amar, meu irmão, está errado. É você que tem que amar. E aí você vai colher amor. Porque esse é o padrão de Deus.
Gênesis capítulo 8, no versículo 22, é o meu texto áureo para esse tema, ACF, Bruno. Diz o seguinte: enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Todo mundo tem consciência do dia e da noite. Estamos agora de manhã, o primeiro culto, à noite teremos o segundo culto. Nesse segundo culto eu vou ministrar sobre santidade e prosperidade. Santidade versus prosperidade, vou ministrar no culto da noite, tá? Mas aí a gente tem, manhã, noite, por quê? Dia, noite, frio e calor, frio, Johnson Dawson, calor é os outros, né? Sempre em alguma parte da terra está frio e em alguma parte da terra existe calor. Normal, né? Então, continua, verão e inverno. Eita, aí a benção é grande. Se bem que tem alguns lugares que só tem verão, né? É verão, calor, quintura e mormaço, né? Os quatro, né? E em outros lugares parece que só tem inverno. Onde eu morava antes, meu amigo, no verão lá, tá no verão, mas a gente só sabia que era verão por causa da data, porque era frio do mesmo jeito. A mesma coisa. Então, mas sempre em algum lugar da terra vai ter verão e sempre em algum lugar da terra terá o inverno. Normal. Então ele disse, olha, enquanto existir terra, é isso que vai acontecer. Um dia essa terra será destruída por fogo, o céu também será destruído com fogo, amém? Mas enquanto existir, sempre haverá isso. Isso tem sido de gerações a gerações, gerações a gerações. Mas é interessante notar que quando fala da sementeira ou da semeadura e colheita, aí o pessoal, digamos assim, esquece esse detalhe, sabe, Mauro? Ele sabe que tem o verão, ele sabe que tem o inverno, ele diz, rapaz, no verão, nós vamos ter a nossa conferência Prosperamente, vamos ter sim, vai ser sim, agora em 2027, já estamos começando a se preparar. E teremos isso. Então, aí tem verão, inverno, verão de 2027. Teremos a conferência Prosperamente. Ó, glória. Amém. Ou seja, sempre disso. Dia e noite, todo mundo sabe. 24 horas, todo mundo sabe. Amém. Mas quando fala de semeadura e colheita, não, aí depende. Meu irmão, se você não planta, você não colhe. A questão é, o que você tem plantado? O que você tem semeado? Tendo em vista que esse é um princípio. Se na sua casa você fica com cara de jumento o tempo todo, se prepara, teus filhos vai tudo estar com cara de jumento, igual a você. Glória a Deus. Se você se preocupa com tudo, acredite, aqueles que te rodeiam e amam você vão se preocupar, porque eles vão achar natural e normal qualquer pessoa se preocupar, porque meu pai e minha mãe se preocupam. Agora ficou silêncio. Sabia que preocupação é pecado? Que bom que tem algumas pessoas que acham que não, mas eu vou repetir, deixa eu explicar. Bom que você vê aqui, preocupação é pecado. Porque a Bíblia diz claramente, Jesus disse, não vos preocupeis com coisa alguma. Se você se preocupa, você está pecando. É falta de confiar em Deus. Pastor, é normal. Esse é o problema. Normalizar aquilo que a Bíblia condena. Uma pessoa que anda pela fé jamais normaliza o que a Bíblia condena. Se a Bíblia condena uma coisa, meu irmão, a gente tem que condenar também junto. Se Deus detesta uma coisa, a gente também junto, detesta também. Vá de reto. É isso. Mas muitos de nós não prestamos atenção desde o início, Senhor, planta. Uma certa vez, eu estava passando por alguns problemas financeiros, né? Foi uma vez perdida, a gente quase nunca passa, mas desse estava bem, né? Aí, eu disse, Senhor, eu não quero pedir dinheiro emprestado, nada contra pedir dinheiro emprestado, eu já pedi dinheiro emprestado sem problema. Mas eu disse, Senhor, eu não quero pedir dinheiro emprestado, porque eu tenho um pai que supre todas as minhas necessidades. Por que eu vou pedir dinheiro emprestado? O que está faltando, Senhor? Rapaz, a resposta foi, sabe assim, na lata, plantar. Plantar? Espera aí,
eu entrego meu dízimo, entrego minha oferta, eu planto aqui, eu planto ali, mando para alguém, tal, passo Pix, tal. Ainda está faltando? Tá. E sabe, irmãos, eu tenho inteligência suficiente para não questionar Deus. Se Ele disse que estava faltando plantar, então estava faltando, eu estava plantando pouco. Comecei a plantar para valer. Comecei a plantar para valer. Pastor, antes que o senhor diga alguma coisa, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Estou dizendo que eu já ouvi. E não foi só 10 vezes não, viu? Foi várias vezes. É assim. Pastor, eu não tenho. Por isso eu não dou. Eu disse ao contrário. Você não dá. Por isso você não tem. Plantação. Plantação, colheita. Um grande homem de Deus chegou numa igreja e estava lá ouvindo sobre dar. E ele estava zerado. Na verdade, ele já estava no negativo. Já tinha passado do zero, já tinha estado no negativo. O que ele mesmo contou. E ele chega lá na igreja, sentado lá. Aí, uma mensagem de 1h30 só sobre dar, Carlinhos. Só dar, o tempo todo, 1h30. Falando desse tipo de coisa. Aí, quando foi na hora da oferta, ele passou a mão no bolso. Cadê? Ele tinha uma caneta. Ele tirou a caneta e colocou lá na salva. Caneta. Foi para casa. No domingo seguinte, ele veio de novo. Adivinha? Era outro ministro. Mas a mensagem era a mesma. Dar. Dar, gente. D-A-R. Dom de adquirir riquezas. É dar. Aí, sobre dar. Lá vai 1h ministrando sobre dar. E ele ouvindo. Quando foi na hora da oferta, cadê? Ele arrancou os botões da camisa. E deu. Hoje, esse homem dá e ganha aviões todo ano. O ministério dele é maior do que o da própria igreja dele, que tem 20 mil membros. A igreja dele tem 20 mil membros. O ministério dele é maior. E ele planta para valer. Por quê? Porque, meu irmão, o que valoriza a tua oferta é a atitude do seu coração. A atitude do seu coração. Você dá 1 milhão de euros, né? Planta 1 milhão de euros na vida de alguém, ou numa igreja, ou no ministério, onde quiser. Mas se você planta esse 1 milhão com o coração errado, você está desvalorizando sua semente. Uma certa vez, eu estava conversando com um pastor, e ele, conversando comigo, ele disse, está vendo aquele irmão ali? Sim, aquele irmão. Pois é. O irmão estava lá, sentado, distante de todo mundo, todo para lá, ele lá. Pois é, ele me convidou para jantar na casa dele, e eu fui, eu e minha esposa. E aí ele é uma pessoa muito bem de vida, né, de grandes condições financeiras. E aí ele simplesmente estava lá no jantar, e no meio do jantar ele disse, pastor, já plantei na vida de missionário, já plantei na vida de ministro, de pastor, de igreja, de ministério, e até agora nada. Aí eu olhei para o pastor e disse, você fez o quê? Não, eu fiquei ali e tal. Eu digo, Jesus, não dá esse negócio, não dá para Johnson, não. Meu irmão, eu tinha me levantado e ir embora, porque eu me recuso a estar na mesma mesa de uma pessoa que joga semente no chão e não planta, e ainda se arvora dizendo que está plantando. Porque se você fica lembrando daquele casaco que tu deu para fulana, daquele vestido que tu deu para não sei quem, ei, presta atenção, você não plantou, você ainda está vendo? Plantação, cava e bota a semente lá dentro, acabou, morreu ali. Aí chega na igreja, eu não ia falar isso. Abre a saia que ela está usando, aquela irmã ali. Oi, minha. Não é tua não, é dela. E você acabou de perder. Por quê? Porque se você está olhando, acabou. Não estou dizendo, irmãos, que você deve, agora, eu vou plantar, mas não conta ninguém não. Não é isso. Eu estou falando de muitas vezes a pessoa fica ostentando o que dá aos outros. Isso é a semeadura errada. Aleluia. Vamos em frente. Vamos em frente.
Provérbios capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, 25. Sabe, irmãos, eu tenho pessoas, eu conheço pessoas, eu sei de pessoas, que elas, todo dia elas plantam alguma coisa. Seja em dinheiro, seja em palavra, seja em ações, mas planta. Todo dia, é uma rotina, todo dia. Sabe o pix de um monte de gente da igreja. Por quê? Para ficar plantando. Esse é o ponto. Eu conheço pessoas aqui, uma delas, pelo menos uma, vocês conhecem. Vocês conhecem uma delas, é porque eu não quero citar, porque senão eu não pedi permissão para dar o nome dele, né? Mas, olha só, Provérbios 11, 25. A alma generosa, o que é que vai acontecer? Olha para mim, presta atenção. A visão da nossa igreja é essa: prospere e avance. Prospere e avance. Essa é a visão que Deus me deu e essa é a visão para a nossa igreja. Amém? Enquanto eu for o pastor aqui da igreja, essa é a visão. E se vier outro pastor, aí ele traz a visão dele, mas a minha é essa. Aí estamos lá, prospere e avance, eu vou prosperar, eu sou próspero e tal. Mas se você não é generoso, você não vai prosperar, por mais que você fale, porque embora a palavra esteja na sua boca, não está no seu coração. Não está no seu coração. Pastor, eu vou esperar Deus me dar para eu poder dar. Irmãos, não existe ninguém que não tenha semente. Todo mundo tem sementes. E é interessante notar que você procura na Bíblia uma única palavra de mandando você orar por colheita e você não acha. Por quê? Porque a colheita é automática. Estão entendendo até aqui, gente? A colheita é automática. Assim como um homem não pode ficar orando, Deus me faz homem. Não. Ele precisa assumir quem ele é. Só isso. Você não precisa orar para ser mais mulher. Você simplesmente é. A mesma coisa com a colheita. Você não precisa orar para a colheita. O que você precisa é orar para Deus te dar as sementes. Senhor, aumenta a minha sementeira. Aumenta a minha sementeira. Aumenta a minha sementeira. Esse é o ponto. Mas muitas vezes nós esperamos, ficamos esperando, mas tem que acontecer alguma coisa. Não, meu irmão, quem faz acontecer é você. Deus já te deu o nome de Jesus, Ele te deu a palavra, Ele te deu sementes, é você que faz acontecer. Plantação, colheita, plantação, colheita, é a forma de agir. Deus amou o mundo de tal maneira que plantou, deu. Ele plantou Jesus na terra. E hoje ele colheu o quê? Somos milhões de filhos. Nós somos a colheita de Deus, por ele ter plantado Jesus. Ele não fugiu do princípio dele. Quando você fala da palavra lá no seu trabalho, lá na sua academia, no seu colégio, na sua faculdade, quando você fala de Jesus, você está plantando sementes do Evangelho. Jesus nunca disse, vai e convença os outros. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, plante a palavra, e aonde você estiver. Alô? Não precisa levantar a mão, por favor, para não ficar muito tumulto. A quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Só para pensar. Durante essa semana. Mas tem a Socorro e tem o Mauro, que são os evangelistas da igreja. Não. A palavra do evangelho, a palavra da salvação foi confiada a você. Eles têm dons, eles são dons que existem aqui na igreja, dons de evangelismo, justamente para levar a igreja, para conduzir a igreja nesse sentido. Mas, meu irmão, pregar o evangelho não é só para eles, não. É para todos nós. Falar de Jesus. Falar de Jesus para o seu marido, falar de Jesus para a sua esposa, falar de Jesus para os seus vizinhos, isso chama-se plantar. E a colheita? E aqui está o detalhe, porque as pessoas são a riqueza de Deus. Eu vou dizer de novo, as pessoas são as riquezas de Deus. Quando você planta o Evangelho, você está trazendo riqueza para Deus, porque as pessoas, é justamente nelas que Deus está interessado. Isso é plantar. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém?
Ai, pastor, mas olha, é porque os meus filhos, deixa eu te falar uma coisa, seus filhos são discípulos do Senhor. Plante a verdade em amor. Agora, quando eu estou falando em amor, não estou falando de carinho, não é plantar a verdade de carinho, plantar a verdade em amor. No amor nem sempre tem carinho, mas tem verdade, firmeza e correção. Planta, você vai colher. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, você está sendo um semeador mesmo? Não, responde, porque isso não é da conta de ninguém, é só para você pensar, sem responder, não é da conta de seu ninguém. A alma generosa prospera. Quer prosperar? Seja generoso. Você de novo, quer prosperar? Seja bem generoso. Simples assim. Amém, queridos? Vamos lá. Lucas capítulo 6. Esse é conhecido até umas horas. Observe uma coisa. Lucas 6, 38. Dai. E o que é que vai acontecer? Ser-vos-á dado. Observe que só tem uma vez, dai. Aí ele começa a mostrar como é o tipo de colheita, o tamanho da colheita. Ser-vos-á dado, o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Observe uma coisa, preste bem atenção nisso. Sempre a colheita é maior do que a semeadura. Sempre, 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 sempre a colheita é maior do que a semeadura. Não é verdade, gente? Sim ou não? Então, observe uma coisa importante. Muitas vezes a gente olha o mamão. Já viram o tamanho da semente do mamão? Não, não é grande não, é pequenininha. Planta quantas vezes? Você vai plantando. Quanto não vai colher? Cada semente daquela. Porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Agora, vocês também já notaram outra coisa? Que a colheita dá mais trabalho. Até a semeadura é mais fácil. A semeadura, você vai lá, plantou, dá um trabalhinho. Mas a colheita, justamente pelo tamanho, dá mais trabalho. E muitas vezes nós estamos recusando a colheita, justamente por causa do trabalho que dá. Deus te deu inteligência para você ir além do trabalho que você tem. Vou repetir, Deus te deu inteligência para ir além do trabalho que você tem. Esteja sempre aprendendo, sempre novas coisas. Por quê? Mas pastor, isso vai dar trabalho. Pois é, porque a colheita é grande. Ai pastor, eu só sei ser Uber. Glória a Deus pelo Uber, amém. Mas se você só sabe ser Uber, você está limitando a inteligência que você tem. Aprenda inglês. Aprenda redes, né? Como instalar a internet no lugar. Está lá na faculdade de YT, tem um monte de curso lá. YT YouTube. Tem um monte. Quando você investe, foi lá que eu aprendi a esquentar água, gente. Quando você investe em conhecimento, você está ampliando suas possibilidades de maiores colheitas. Por causa do investimento, da onde? No conhecimento. Sabe, quer ver um exemplo de plantação? Agora tirando da parte espiritual, vamos para o lado físico. O que é que acontece? Socialismo, comunismo, estados autoritários, eles têm uma filosofia da seguinte maneira: papai Estado cuida de você. Então, o papai Estado, ou mamãe Estado, como você quiser chamar, vai cuidar de você do berço até a sepultura. Ele vai dar tudo para você, você só vai vivendo e tal. Irmão, isso é uma coisa satânica. Deus nunca planejou você para isso. Aí a pessoa trabalha para valer muito mesmo, bastante. Aí chega lá nos seus 65, 70 anos, aí vamos brigar. É porque ultimamente está sendo isso, né? Chama o advogado, vamos brigar para ter uma aposentadoria, que por sinal é uma merreca. E você passou tantos anos trabalhando. Por quê? É o que o Estado te dá. Eu vou te falar uma coisa, a Bíblia diz claramente que nós temos que orar pelas nossas autoridades, e você deve orar sim, mas não desconfiar nelas. Não é o governo que deve cuidar de você. Um amém. Vou dizer de novo,
Não é o governo que deve cuidar de você. Sim, o que eu estou falando aqui. Olha, muita gente vai querer cancelar, mas é por quê? Porque, coitado, tem uma mentalidade de sempre dá-me. Mentalidade de pobreza. Também não é teu patrão. O meu sogro trabalhou a vida toda, minha sogra também, trabalhou a vida toda, e quando foi para se aposentar, cadê? Faltava alguns anos, o homem trabalhou a vida inteira. Aí eu fui para Campina Grande, fui lá procurar as empresas que ele tinha trabalhado. Algumas não existia mais, pronto, acabou-se, não tinha mais, tinha ido embora. Simplesmente várias empresas não tinham repassado para o INSS. E foi justiça para poder obter a aposentadoria. Ô pastor, e o que é que a gente faz? Chama-se investe agora. CDB, consórcio, CDI, vai investindo todo mês uma quantia para quando você chegar nos seus 65, 70 anos, você tem dividendos para viver a vida toda e não depender da merreca que dão do aposentadoria. Agora, isso é inteligência, isso é plantar, isso é usar a cabeça. A cabeça não foi feita só para separar a orelha não, igreja, foi feita para pensar, usar, agora. Mas pastor, é tão pouquinho, é de grão em grão, vai-se embora, vai colocando, vai rendendo, mas só rendeu, meu pastor, mas só rendeu 5%, 10%, meu irmão, agora, você está plantando, continua. Quando você chegar lá na frente, você não fica dependendo de nada. Ou seja, você tanto pode fazer ter um plano de previdência privada, como também você pode fazer a sua previdência. A previdência Dawson, pronto. Pronto, é isso. Vocês entenderam até aqui? Mas surgiu uma emergência. Tem um lado lá que é só para emergência. Mas isso aqui não mexe, isso aqui é o seu futuro. Mas pastor, isso não é desconfiar de Deus? Não, muito pelo contrário, você está confiando em Deus. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que plantam na minha vida, que mandam pix para mim. Irmãos, eu oro por todas elas, eu declaro a palavra por todos, declaro mesmo para valer, de colheita, eu declaro, eu gosto disso, mas Deus não quer que você viva só disso. Alô? Vocês entenderam? Quando o povo de Israel estava no deserto, tinha o maná, né, que vinha o tempo todo, sim ou não? Mas quando eles entraram na terra prometida, o Senhor disse, pronto, o maná parou. Agora você que vai ter que ir atrás. Por que muitas pessoas não estão colhendo? Porque estão sempre dependendo de milagres. Glória a Deus, Deus é o Deus de milagres. Você, Deus é o Deus de grandes milagres, sim. Mas meu irmão, existe algo, um milagre poderoso chamado inteligência. Para você usar, para você colocar, para você estar aí. É isso. Todo crente, ganhando o que seja, deveria saber muito bem o que é investir. Você sabia que investimento é coisa de rico? E você sabia que você é rico? Então investimento é coisa tua. Planta. Está investindo. Lá na frente, você vai ter a colheita. Aleluia. Eu não ia falar sobre isso, veio agora. Eu não ia falar mesmo, não estava no meu script de jeito nenhum. Mas veio agora. Quando você está o quê? Plantando. O tempo todo. Um pastor amigo meu, rapaz, ele simplesmente, ele recebe, né, entrega seu dízimo, entrega oferta. E aí ele separa uma quantia X, desmembra essa quantia e sai simplesmente ofertando na vida de 15, 20 irmãos, tudo um atrás do outro. Ele simplesmente desmembra e sai plantando. Tá. Por quê? Porque eu gosto de plantar, meu negócio é plantar. Alô? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Então, vamos continuar então, né? Lá em Gálatas 6, aí, esse também é outro conhecido, bem conhecido. Gálatas 6, diz o seguinte: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem
Hã? Vamos lá, vocês estão aqui, ó. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, tudo aquilo que ele fizer, certamente colherá. Simples. Quando você planta, você não fica preocupado com a colheita, você só rega. Quando você planta, eu não consigo imaginar um agricultor plantando, né, e tal, né, ele planta, né, e aí fica lá rodeando, vamos, levanta, vai logo, cresce, colhe, bora que eu tenho que colher. Não vejo isso. Ele planta e acabou. Ele simplesmente senta e espera a colheita. É inteligência e sabedoria saber que existe um tempo de plantar e um tempo de colher. E existe um espaço aqui. Existe um espaço aqui. Agora isso é em tudo. Aprenda. Sabe a Rita? Rita, por favor, fica de pé. E vira para o povo aí, ó. Rita, fica de pé aí, vira para o povo, por favor. Gente, vocês já receberam palavras poderosas que essa mulher manda? Ela usa o aplicativo inferior do submundo, que é o WhatsApp. Aí ela eleva o nível e manda para mim também Telegram, que é o outro nível, né? Rita, aquilo é plantação, querida. E a colheita está chegando. Dá uma salva de palmas para ela, gente. Colheita chegando para você. Sabe, muitas vezes oh glória a Deus, amém. Mas sabe, muitas vezes tem pessoas que acordou com raiva porque ele morreu de madrugada. Sabe como é? Não aconteceu nada, está tudo bem. Mas ele acordou com a cara de jumento. Não, porque tem dia que ele está assim como? Com raiva porque ele morreu de madrugada. Beleza, a gente já sabe. Mas tem gente que tem isso, né? Acorda de manhã com raiva porque ele morreu de madrugada e tal. Aí essa benção. Bom dia, rico, abençoado, próspero, abundante, ungido. Rapaz, e levanta qualquer um. Isso é semear. Quer colher? Faz o mesmo. Faz o que ela faz. Vai lá no seu grupo do diaconato, no grupo dos conselheiros, no grupo que você fizer parte, DI, coloca lá, gente, hoje é dia de milagres inéditos. É hoje que vai, olha, não vai passar de hoje. Grandes colheitas chegando. É isso é plantar. E todo dia. Quando houver dia e noite, sementeira, colheita. Você vai colher. Sabe, eu sei, irmãos, eu intercedo por pessoas. Quando eu procuro ficar sensível à voz do Espírito para interceder por pessoas. Para aquilo que o Espírito Santo quer, justamente para interceder. Mas isso é para pastor. Não, isso é coisa para crente. Não é pastor, é crente. Quem é crente, ele tem que estar assim mesmo. E várias vezes acontece isso. Mas quer saber qual foi a minha colheita? Irmãos, tantas vezes Deus salvou a minha vida, porque tinha uma pessoa ou duas pessoas que Deus levantou intercedendo por mim. Isso foi a minha colheita. Um dos problemas da mensagem da graça é porque simplesmente tem pessoas que, porque estou na graça, não faço mais nada. Pelo contrário, tu está na graça é que tu tem que fazer mais. A graça, escute bem, a graça para enriquecer jamais elimina ou te isenta da necessidade de plantar. Vamos em frente. Estou mostrando que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 9. Aleluia. O Senhor está acrescentando a cada vez mais. Amém. Isso é dinheiro chegando, gente. Aí vibra desse jeito, no Pix dela chega desse jeito. Eu conheci um abençoado que ele pegou a notificação do banco. Toda a notificação do banco era a moeda caindo no cofre. Plim, toda vez, tem tempo todo. Gostei de sair, gostei mesmo. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo... Vamos começar, espera não. Primeiro o meu versículo predileto. Capítulo 8, versículo 9 de 2 Coríntios. 8, 9. Irmãos, eu prego esse versículo há anos.
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, Deus olha para você e te vê rico. Pastor, mas a minha conta bancária... sua conta bancária. Deus olha para você e te vê rico. E não estou falando só rico daquilo que se pode comprar, mas rico também de valores que são impagáveis. O amor de um pai por um filho é uma riqueza impagável. É um valor impagável. É ou não é, gente? O amor do marido por uma mulher, da mulher apaixonada pelo seu marido, é algo impagável. Valores. Calma, deixa para depois. Já tem gente se aconchegando. Calma, para depois, mais tarde. Daqui não. Enfim, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar, gente? Tudo, o quê? Isso são riquezas. Pois bem, Deus nos enriqueceu da riqueza que se pode pagar e também da riqueza que não se pode pagar. Então, quando eu olho para Quênia, fala ricaça, estou falando a verdade. Pastor, mas o senhor sabe quanto é que ela tem na conta bancária dela? Nem quero saber, também não é da minha conta, né? Mas ela é rica por quê? Porque a palavra de Deus diz que é. Primeiro a palavra de Deus fala, você recebe, você fala, aí se manifesta. Estão entendendo isso, gente? Amém? Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi nas minhas contas bancárias, nenhuma, eu tenho banco, cara de banco, mas até agora eu nunca vi na minha conta bancária R$1 milhão. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ainda que não exista, Deus fará existir. Creia, vai chegando R$1 milhão na sua conta bancária. Agora planta. Planta empurrado, planta para valer, planta generosamente. Pronto, agora sim, vamos para o versículo que eu tinha anotado aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco... Vamos lá, gente, está o versículo aí, ó. Pouco também ceifará. E o que semeia em abundância... Ou seja, a proporção da sua colheita a sua colheita é diretamente proporcional à sua semeadura. Agora preste atenção nisso. Eu preciso, já falei isso umas 2.000 vezes, vou falar 2001 agora. A gente, normalmente, nós que temos a tendência de andar muitas vezes pelo natural, a gente olha muitas vezes o valor. Nossa, tu viste o irmão Zezinho? Vi. Irmão Zezinho deu R$3 milhões de oferta, fora a colheita, fora o dízimo dele, só R$3 milhões. Pois é. E já irmão Manezinho, aí ele deu R$3 de oferta. R$3. Então, na cabeça natural, o irmão Zezinho deu mais que o Manezinho. A de Deus não. Deus, você está plantando, você pega o envelope, você pega seu celular, faz o Pix e tudo mais. Deus está vendo quanto você está plantando, mas Ele não está olhando para isso, Ele está olhando o seu coração. Aí, ó, como é que está aí dentro? Como você dá? Lembra daquela viúva pobre lá do templo? É interessante que Jesus tinha o costume de ficar observando quem dava, né? Ele ficava observando lá no gasofilácio, lá vem a turma. Né? Enquanto os ricaços chegavam com aquelas caçambas cheias de grana, despeja, lá vem a viuvinha lá, com 2 moedas, que no grego, 2 quadrantes, ambos significavam menos de 10 centavos, os dois. Era menos de 10, somados não dava 10 centavos. Aí Jesus olhou e disse, ela deu mais do que todos os outros, porque os outros deram o que resta, o que sobra. Depois de pagar, depois de comprar, aí o que sobrou? Vou dar de oferta, sobrou isso aqui. Mas a veinha, não, ela deu o principal, ela deu o que tinha. Aí ela plantou mais. Resultado, quem colheu mais daquele pessoal? A viúva. Como é que você planta? Deixa eu ver. Mauro está olhando, Francis está olhando.
pastor está olhando, outro pastor aqui está olhando. É o Pix aqui. Até acende o celular para mostrar para todo mundo o tamanho do Pix. Querido, faz isso não, porque você está perdendo dinheiro. Você não vai colher, não. Você não vai colher. Eu dou graças a Deus, porque eu não sei quem é dizimista da minha igreja. Eu só sei de mim. No nosso ministério, na Igreja Verbo da Vida, nós temos é um princípio mesmo, né, da nossa igreja, de não ficar, as pessoas não, colocou quanto no envelope, o nome, telefone, endereço e quanto botou aqui, envelope. Irmãos, não é da nossa conta. Dízimo é uma adoração ao Senhor pessoal. Pessoal. Acabou. Cadê, irmão? Ei. Cadê? Já deu seu dízimo hoje? Você nunca vai ver o seu pastor fazer isso. Porque não é da conta dele, nem de ninguém. Dízimo, irmão, é adorar. Algumas pessoas falam devolver o dízimo ao Senhor. Tudo bem que eu entendo que falar de Deus, eu entendo muito bem isso. Devolver, por quê? Porque o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor, você só devolve. Na verdade, não é só o dízimo que é do Senhor, é 100%, sabe? Agora ele deixa a gente viver com 90%. Tá bom? Mas tem que dar 10%. Não, não tem que dar. Você faz se você quiser. Agora, quer colher? Dízimo nada mais é do que uma oferta com valor estipulado, 10%. Só que a forma, o que mostra realmente, não é devolver, é honrar. Eita, hoje eu vou adorar ao Senhor com o meu dízimo. Está aqui, ó, pá. Fim de papo. E agora? Será que é isso aqui ou é isso aqui? Peraí, quanto é que é mais? Mais é isso aqui, então pronto, vou dar esse mais. Por quê? Porque Deus deu o mais valioso que Ele tinha, seu Filho. Jesus era o mais valioso que Ele tinha e Ele deu por você. Então, tudo que eu tenho é dEle. Tudo que eu sou é Ele. Tudo que eu faço vem dEle. Minha capacidade para enriquecer vem dEle. Minha capacidade para criar vem dEle. Deus tem realmente um plano para a quitação de débitos. Aleluia. Deus tem um plano para a quitação de débitos. Deus não quer você com nome sujo. Deus nunca planejou você ter nome sujo. Deus tem um plano de quitação de débitos. Deus tem um plano para te enriquecer. Deus tem um plano para te fazer prosperar. Mas siga os princípios que está na palavra. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela, aleluia. Oh, aleluia. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E um ponto interessante, deixa eu voltar, gente, porque senão não terminei o versículo. Vamos lá, né? Cada um contribua, versículo 7, segundo propôs no coração. Observe, que é você que coloca no coração. Você coloca no coração se vai dar o que resta, o que sobra, ou o que Deus merece. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, olha o coração, ou por necessidade. O que é por necessidade? Fulano está precisando, eu vou dar. A igreja está precisando, eu vou dar. Não sei quem lá. É claro que você deve abençoar os outros, mas não tem que ser apenas isso que te motive a dar. Mas por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Sorriso no rosto. Algumas pessoas vão ali atrás, passa o Pix e pega o papelzinho, aqui da igreja fazem isso. Pega o papelzinho, o recibo, coloca no envelope, vem para colocar no gasofilácio. Várias pessoas fazem isso. Ok, beleza, amém, glória a Deus. Agora se certifique, quando você vier aqui para o gasofilácio, você esteja com um sorriso no rosto. E não com aquela cara de preocupado. Porque se você estiver com a cara de preocupado, meu irmão, perdeu o dinheiro. Sorriso, ó.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, abundeis em toda boa obra. Ele é poderoso. Ele não dá, irmãos, a coisa mais errada que eu vejo é gente dizendo que Deus só dá o suficiente. Que é por quê? Para tu não ficar orgulhoso. Não, irmãos, Deus, Ele é grande. Ele dá com abundância. Pastor, mas assim, o que chegou aqui, não conta nada a ninguém não, mas o que chegou aqui é assim, não dá para pagar todas as contas. É porque é semente. Deus acabou de trazer semente para você. Planta. Planta. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou ao semeador. Ou seja, a semente só chega se você for um semeador. E eu estou falando sobre essa parte financeira, porque é uma parte extremamente importante. Jesus falou mais de finanças do que de outros assuntos, mas isso é em qualquer área. Senhor, eu estou plantando o suficiente? Pai, eu estou plantando o suficiente para você? Porque se não fosse, me diz. Simples assim. Aí continua. Deus é poderoso. Onde é que está? Aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá o pão para comer. Observe que pão é uma coisa, semente é outra. Existem coisas que você deve comer, mas outras deve plantar. Coisas que você deve comprar e coisas que você deve investir. Multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Pronto, é aqui a oração. Obrigado, Senhor, porque você está multiplicando a minha sementeira. Você está me trazendo sementes. Muito obrigado, Pai. Aí continua, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, ou para toda boa obra, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Passei o Pix para uma pessoa, um abençoado. Veio no coração, passei o Pix, eu não sabia nem como é que estava. Meu amigo, mandou uma mensagem no WhatsApp, aí descobriu que eu não uso lá o WhatsApp. Procurou saber tudo qual é o Telegram, pronto, aí foi para o Telegram, baixou o Telegram, mandou, graças a Deus, muito obrigado, pastor, muito obrigado. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ganhei o dia, eu fui um instrumento, um canal de Deus para abençoar uma vida, porque foi para isso que você foi abençoado. Você foi abençoado para abençoar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa nesse ponto. Lá em cima, eu falei uma coisa aqui interessante, aqui em cima, ó, cadê? Cada um contribua segundo o propôs no coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, escute bem, preste bem atenção agora, às vezes, Deus vai dizer, dê tanto para alguém. Normalmente, nem sempre, mas usualmente, é justamente tudo que tu tem. Usualmente é tudo que você tem. Mas às vezes ele diz, dê tanto para quem? Para fulano. Passa aí um Pix para o Kiko. Pronto, glória a Deus, hein, Kiko? Beleza, amém. A mulher gostou da história. Aí voltando, certo? Ok, mas às vezes Deus não falou nada. Simplesmente você tem vontade de plantar. Você vai colher do mesmo jeito. Estão entendendo isso, gente? Eu vou plantar. Por quê? Porque quero. Por quê? Porque eu quero entrar nisso. Eu vou plantar. E isso é em qualquer lugar. Isso é igreja, ministério, pessoas, seja o que for. Plante. Plante. Agora, obviamente, você também tem que saber que muitas vezes a terra onde você está plantando não está pronta para uma plantação. Às vezes é uma pessoa, você passa por um lugar e o cara está lá pedindo dinheiro e você sabe que vai usar para bebida. Essa terra não está pronta para plantar, tu está perdendo teu dinheiro. E tem mais, você está contribuindo para o vício daquela pessoa. Está errado? Estão entendendo até aqui, gente? É simplesmente dessa maneira que as coisas funcionam. Depende também. Eu só falei desse caso, mas existem N casos
que você sabe que não vai ser bem utilizado. Mas pastor, mas o importante não é plantar, a gente tem que, se o que a pessoa vai fazer, não querido, você também pode contribuir para a maldição de uma pessoa, para a perpetuação de pobreza. E isso não é colheita. Você pode perpetuar a pobreza de uma pessoa. Se você está o tempo todo ali, sendo Bolsa Família daquela pessoa, ou caixa eletrônica com pernas. Não, senhor. A melhor maneira é justamente isso. Interessante uma coisa, quando faltou eu estou terminando, tá, gente? Estou terminando. Meu tempo ali já foi embora, mas eu sou pastor, eu posso estourar. Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Quando vieram os cobradores, não faltou não, porque para Jesus nunca faltou nada. Mas quando veio os cobradores de impostos, para cobrar o imposto, né, tal, Jesus não disse, ô Judas, atende ali o cobrador. Não, Judas era o tesoureiro. Não, ele mandou Pedro fazer o quê? Vai pescar. Quando aquela viúva pobre que os filhos estavam para ser levados como escravos, que ela foi até Eliseu, e aí falou, disse, olha, eu estou passando, disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Disse, você tem o que em casa? Não tem nada em casa, não, tem uma botija de azeite. Sempre você tem alguma coisa através da qual Deus pode trazer riqueza para você. Sempre. O quê? Não faço ideia, mas você tem. Foi que o profeta fez. Ele mandou ela agir. Vai, pega vasos emprestados e tal, os vizinhos. Aí vai colocando. Certo? Aí foi o quê? Houve uma multiplicação. Ali foi o dom, operação de milagres, operando ali, multiplicação. Ou seja, houve algo para fazer. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, para aquela multidão que só de macho tinha 5.000, fora mulher e criança. Como foi que ele fez? Ele simplesmente, gente, então vamos lá, aí pá, surgiu. Não foi assim não. Primeiro, ele organizou, porque Deus é muito organizado. E filho desorganizado não reflete a imagem de Deus. Organizou, 50 e 50, meu amigo, só de homens, 5.000 fora mulheres e crianças, gente, era perder de vista, né? Era gente para valer. 50 e 50. Aí foi que ele mandou fazer os discípulos, ele orou e fez o quê? Quando desceu, né, 5 pães e 2 peixes, deu graças. E agora? E continuava os 5 pães e 2 peixes. Ele mandou agir, o quê? Distribuir. A multiplicação veio aonde? Na plantação, na distribuição. Nem sempre, escute, nem sempre, Deus vai mandar não sei quem, não sei aonde, não sei quando, depositar 1 milhão na tua conta bancária. Nem sempre. E pode, claro, tudo é possível. Sim, qual o problema? 1 milhão de euros? Sem problema. Mas muitas vezes, Deus vai te mostrar um plano específico, que vai te tirar da zona de conforto, para que aquilo ali cresça. Estar no conforto é uma coisa, viver na zona de conforto é outra. Eu gosto de conforto, eu acredito, não conheço ninguém que não gosta de conforto, mas só que viver na zona de conforto não cresce nada. Então, fique atento, porque essa semana, Deus estará revelando planos dele. Escute, você está aqui, você recebeu essa mensagem, então é para você. Essa semana, Deus estará revelando planos para que haja multiplicação de renda no seu lar, para que a sua renda cresça. Há um plano específico, algo que vai você sair da sua zona de conforto. Quando acontecer, porque eu sei que vai, não fique, mas eu nunca fiz isso. Mas eu não sei isso, meu irmão. Corre atrás, vai procurar aprender. Ter habilidades novas é característico de gente que é rico. Novas habilidades, está chegando. Essa semana, irmãos, fica prestando. Irmãos, eu estou tão certo, falando pelo Espírito. Essa semana, Deus vai te revelar
Porque Deus quer que você enriqueça a tal ponto de você abençoar os outros, para que os outros deem graças a Ele por teu intermédio. Seja abençoados na prática da palavra. Pastor?